Boa noite. Hoje, no dia que se comemora o Dia do Professor, eu relembrei do meu primeiro ano de escola. Eu estava com 5 anos de idade quando fui à escola pela primeira vez. Então, estou aqui relembrando o cenário. Era uma sala onde não havia lousa, nem havia carteira. Existiam apenas uma mesa com um oratório, com imagem de santos, e um moinho de moer milho para fazer o angu e fazer o cuscuz. E essas eram as duas ferramentas que tínhamos para nos apoiar, para podermos escrever. Para sentarmos, haviam bancos e vários tamboretes. E assim, quando um terminava de fazer a atividade, dava lugar para o outro. Ia se sentar no banco ou num tamborete. Mas o mais interessante era que era turma de multisseriado, onde todas as crianças e adolescentes daquela comunidade frequentavam aquela escola, mesmo porque era a única existente. Mas o que eu estou relembrando era a forma como eram feitas as lições e como a professora repassava os conteúdos para os alunos. Ela precisava pegar os cadernos de todos os alunos e para cada um, dependendo do seu nível de escolaridade, ela passava as atividades nos cadernos. E a leitura teria que ser feita em voz alta, que era para poder ela ouvir se realmente a pessoa estava lendo o que ela já havia marcado e lido com ele anteriormente, para no final ela cobrar a lição de todos. Então, se misturava aquelas vozes. Os iniciantes estavam estudando o alfabeto. Ela marcava geralmente 5 letras e você ficava repetindo aquelas 5 letras. A, B, C, D, E. Outros só as vogais. A, E, I, O, U. Outros só as consoantes. B, C, D, F, G. E aqueles que já estavam lendo frase, na carta do ABC, faziam a leitura em voz alta como se estivesse cantando. A preguiça é a chave da pobreza. Na carta de ABC, antes de dizer esta frase, tinha as sílabas, porque se estudava por silabação. Então, quem estava, por exemplo, estudando as sílabas da letra B, eles faziam a leitura assim: Beabá, Bebé, Beibi, Beobó, Beobu, Botiubão, Seacá, Cé, Seifi, Seocó, Seocu, Sotiucão. O pior é que quando chegava no cu e no cão, muitos dos colegas
dos alunos não pronunciavam, não queriam pronunciar o cu nem o cão. E isso independia do tamanho da pessoa, porque tinha adolescente que ainda estava nessa fase e tinha criança também que ainda se encontrava nessa fase. Então a professora ficava insistindo para que eles soletrassem o cu e o cão. E muitos eram resistentes e não pronunciavam. Até que ela pegava a palmatória e tentava forçar para que eles pronunciassem. Com medo da palmatória, eles quase sussurrando diziam: papai disse que eu não dissesse, que são palavras feias. Teve um dia que uma colega chegou com essa parte da carta do ABC rasgada. E a professora, embravecida, chegou para ela e perguntou por que ela tinha rasgado aquela parte da carta do ABC. E ela respondeu: não fui eu, professora. Foi meu pai que rasgou o cu e o cão para que eu não pronunciasse. Ele disse que é nome feio. Como a professora resolvia essa situação, eu não sei, eu não lembro como ela resolvia, ela se saía nessa situação, especialmente junto aos pais. A matemática, a tabuada também era lida cantando. Lembro muito bem a forma como a gente cantava. Vou citar um exemplo. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, 7 mais 1, 8, 8 mais 1, 9, 9 fora nada, 9 mais 1, 10, 9 fora 1. Então, era tudo alto, cantando com esse tom, cantando. E no final, a gente teria que ir individualmente dar a lição. Tinha dia que havia o argumento. O argumento, a professora se sentava e ao redor da professora todos os alunos em pé. Dependendo do nível de escolaridade. Então ela fazia uma pergunta a um, se ele não respondesse, ela fazia a pergunta ao outro. Se o outro acertasse, batia no anterior com a palmatória. Essa batida era chamada de bolo. Era pegar a mão da pessoa e bater com a palmatória. Existiam alguns que tinha pena do colega, batia com pouca força. Outros, com instinto já maléfico, batiam com toda a força. E assim a gente sobreviveu. Eu mesma guardo ainda hoje uma injustiça que passei durante meus 5 anos de idade, quando eu estava fazendo a carta do ABC. Eu tinha o cabelo liso, no ombro, e eu cobrindo letras, em pezinha, no moinho, meu cabelo caiu nos olhos. E eu sacudi minha cabeça para trás para tirar o cabelo. Os cabelos, aliás. De repente,
A professora, enfurecida, veio com a palmatória e me bateu. 6 pancadas com toda a força nas minhas mãos, que nem sequer a palma da mão cabia a palmatória, de tão grande que era a palmatória. Com toda a força que ela tinha no braço. Minhas mãos incharam. E a dor que ainda hoje carrego comigo não era a dor física. Maior do que a dor física foi a dor da alma. Eu não entendia por que ela estava me batendo. Eu chorava sem entender por que ela estava me batendo e por que minha irmã mais velha não havia feito nada. Depois, eu soube que uma colega que já tinha 10 anos havia dito à professora que eu tinha dado rabisaca. Não sabia nem o que era isso. Eu tinha apenas 5 anos de idade. E a professora me bateu com a palmatória 6 pancadas, que já era chamada de bolo, em cada mão. E eu ainda hoje, aos 63 anos, vejo aquela imagem como se eu estivesse passando naquele momento. Mas esqueçamos que hoje eu quis relembrar apenas a forma como a gente estudava, a forma como a gente fazia a leitura, tanto na linguagem quanto em matemática. Então, muito obrigada. Futuramente contarei outras histórias. Um abraço.